gente, está começando mais um podcast de verão, Você no Perfil, diretamente desse quiosque maravilhoso, onde você tem a melhor opção, a melhor vista para o mar, com pratos e drinks deliciosos. Pensou em quiosque? Pensou na sua família? Pensou nos seus amigos? Então vem para o Bar 7. O nosso podcast de hoje vai abordar como tema as doenças que levam ao sono, ou seja, assim como a narcolepsia, a doença do sono. Você conhece? Então hoje você vai ficar sabendo tudo isso e muito mais. E agora vamos aproveitar e chamar aí o nosso super convidado, tá certo? O psicanalista. Olha só como ele é top. Ele é psicanalista, parapsicólogo, terapeuta, tá certo? É formado em neurociência clínica e psicologia, também é formado em hipnose clínica. Tá certo? Isso tudo vocês vão ficar sabendo. Estou aqui do meu lado com ele, o Dr. Marcos Neves. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. E eu quero agradecer essa oportunidade de estar trazendo essas informações que são extremamente importantes para a saúde daqueles que vão estar ouvindo, que nos acompanham. Então nós vamos falar sobre a narcolepsia e outras doenças ou distúrbios do sono que são bem parecidos. Nós vamos pontuar, tá? O que é a narcolepsia e quais são as outras doenças do sono e como serão os procedimentos terapêuticos, como identificar e quais são os procedimentos terapêuticos com a pessoa que é acometida e com os familiares e aqueles que estão ao redor também. Então, doutor, nada mais justo do que perguntar o que é a narcolepsia? A narcolepsia, ela é um distúrbio, ele é um raro distúrbio do sono. A cada 100 mil habitantes, ele acomete 25 a 40 pessoas. Foi descoberto esse distúrbio do sono por um neurologista em 1881, o Gileno. De lá para cá, ele vem sido estudado. E dois grupos de cientistas, na década de 90, chegaram a descobrir realmente o que é a causa, tá? O que é a causa desse distúrbio do sono, tá? É um neuropeptídeo, tá? É a hipocretina tipo 1, tá? A falta desse neuropeptídeo que é a causadora, tá? Desse distúrbio do sono, que inclusive é muito perigoso e traz o perigo não somente, tá? Não afeta a vida do indivíduo que é o portador, o narcoléptico. A vida dele não é afetada somente na parte profissional, como em todas as áreas também, podendo causar outros distúrbios, como ansiedade e até a depressão também. Nossa, porque é um caso complicado, né? Você está conversando com a pessoa, de repente a pessoa começa a dormir na sua frente, você até faz uma pergunta e a pessoa não está mais ali, aí que você percebe, né? Que a pessoa está com essa doença, né? Isso. Como eu falei, existe a polissonografia, que é o exame que é feito para identificar distúrbios ou doenças do sono. Tá? Então, existem outras doenças que também são parecidas, tá, com a narcolepsia. Tá? Existe a idiopatia, tá, que ela é bem parecida também, porém, nós vamos falar aqui, vamos pontuar qual é a diferença entre elas. Tá? E tem também a síndrome de Klein-Levin, também, que é outra doença do sono muito rara, tá? Essas três, e elas são parecidas. Nós vamos pontuar aqui para mostrar qual é a narcolepsia. Por quê? Porque dessas que foram aqui citadas, a síndrome de Klein-Levin, a idiopatia, tá? A narcolepsia é a mais perigosa, como foi citado aqui pela colega. Ela é um ataque súbito, o indivíduo tem, tá? E acontece a perca do tônus muscular. Esse indivíduo, literalmente, ele vem a desmaiar, em alguns casos, que é o caso clássico, e ele perde totalmente o controle, ele pode estar dirigindo, ele pode estar trabalhando, andando de bicicleta, enfim, fazendo qualquer atividade, e de repente ser acometido. Mesmo que ele possa ter tido uma noite de sono, tá, normal, tá, mas ele pode ser acometido durante o dia pela falta dessa substância, tá, que é a hipocretina. Sim, doutor, então na questão do sono, essa doença dá para perceber que é muito diferente de um sono, de um cochilo à tarde, como vamos dizer, né? Porque você disse que essa pessoa perde totalmente o controle. Sim. E esse sono, para essa pessoa, chega a ser um sono gostoso, assim, quando acorda, ele já acorda com um pouco de ódio, ai, por que me acordou? Acontece isso? Acontece sim, o distúrbio do humor,
Isso, tá? Distúrbio do humor. Distúrbio do humor. Exato. Porque esse sono, ele é extremamente reparador para o narcoléptico, tá? Ele é extremamente reparador. E outra característica que distingue a narcolepsia dos outros distúrbios do sono, existe um sono que nós atingimos, tá? As pessoas normais, eles demoram entre 1 hora e 1 hora e 20 para atingir esse estado mais profundo do sono, que é o sono REM, tá? Que é uma sigla em inglês, onde os movimentos rápidos dos olhos. Nesse momento que esse indivíduo ele entra nesse estágio do sono, o corpo é protegido, tá? Por quê? Na nossa parte medular, o cérebro envia ali uma mensagem e ele bloqueia todos os movimentos do corpo. Por quê? Porque o indivíduo entra num sono profundo e é um estágio que ele sonha muito. Tá? E nesse sonho, ele pode sonhar que está correndo, ele pode sonhar, enfim, que está fazendo alguma atividade, e ele pode vir a ter movimentos com o corpo. Então, o cérebro, a criação na sua sabedoria, ela bloqueia, quando o indivíduo atinge o sono no estado REM, tá? Ele bloqueia todos os movimentos do corpo. Tá? E havendo esse bloqueio, tá? Isso daí acontece somente quando o indivíduo no estado normal, ele vai atingir isso lá com 1 hora e 20 de sono. No caso do narcoléptico, acontece isso com ele com 5 minutos de sono. Nossa, gente, eu conheço uma pessoa que tem esse problema, que até desfigura o rosto, né? Sim. E nossa, você fica incomodada porque dormiu 5 minutos. E tá nesse sono profundo, aí eu percebi que meu amigo não tá legal nessa questão. Tem um problema aí. Sim. E eu já fiz assim, ei, acorda. Ah, não gosta quando não acorda, né? Sim, sim. Porque, como você disse, ele tá ali no estado e ele não quer ser incomodado. E esse sono, que foi pelo menos 5 minutos, ficou um sono extremamente profundo, como que se não dormisse há anos, vamos dizer assim. Isso. Então é muito bom para quem está ouvindo aqui, tá? Você reparar com o seu familiar, tá? Se ele tem esses sintomas, essas características. Tá? A pessoa está conversando normalmente, tá? E não tem lugar, tá? Pode ser numa festa, em qualquer evento, fazendo até mesmo qualquer atividade, tá? Isso que é perigoso. Nossa, e começa a dar esses sinais, tá? Essa hipersonia durante o dia. E de repente a pessoa está conversando e ela apaga, no meio de um assunto, ela apaga. É verdade. Tá? Então os familiares, amigos, aqueles que estiverem ao redor, é muito bom prestar atenção nisso, porque existem diversos casos de pessoas que ficaram mutiladas, tá? Perderam órgãos trabalhando. Tá? Tem um caso de um rapaz que ele trabalhando em uma serralheria, ele teve um ataque, tá? De hipersonia, e ele veio cair e tal. Então é muito bom que fiquem atentos, de olho nessa pessoa. Por quê? Porque é o seguinte, a narcolepsia, ela começa a se desenvolver após os 20 anos de idade, tá? Ela se desenvolve entre os 20 e, normalmente, tá? Entre os 20 e 50 anos. A narcolepsia se desenvolve. Qualquer pessoa. Em qualquer pessoa, tá? Ela pode se desenvolver entre os 20 e 50 anos. Aí. E a qualidade de vida perde, né? Vai perder muita qualidade de vida e esse indivíduo, e aí é que entra o fator terapêutico, a importância da terapia para com esse indivíduo. Por quê? Porque ele vai começar a se sentir mal, ele vai começar a se sentir, como é que eu posso dizer, hostilizado, porque nem todos entendem. Isso, e começam a chamar esse indivíduo de preguiçoso. Isso, criticar, acorda, está dormindo. Isso aí. E a pessoa não gosta, né? Isso pode desenvolver no indivíduo uma depressão, ansiedade e depressão. Gente, tem tratamento, isso que importa, tem? Sim, não tem cura, tá? É uma síndrome, tá? Como foi falado, isso foi descoberto lá pelo Gileno em 1800, desde lá não tem cura. É uma área do cérebro específica, onde ficam uma quantidade de células bem específica, uma quantidade de neurônios, e são esses únicos neurônios, são cerca de 70 mil neurônios, tá? Isso comparado à quantidade de neurônios que nós temos no cérebro, é uma quantidade ínfima. Tá? São cerca de 70 mil neurônios que produzem a hipocretina. Aí eles param de produzir? Eles vão se deteriorando, tá? E as causas estão sendo estudadas até hoje. Uma das causas é a autoimunidade, doença autoimune. Por algum motivo, tá? Isso acontece muito depois de alguma gripe muito forte, os indivíduos começam a desenvolver a narcolepsia.
Por quê? Porque esse indivíduo vai desenvolvendo o próprio organismo vai desenvolvendo essa atividade autoimune e essas células no cérebro que produzem a hipocretina vão sendo identificadas e vão sendo destruídas. E essa substância vai deixando de ser secretada na corrente sanguínea. O que deixa a gente feliz é que há tratamento, não há cura, né? Mas não há tratamento. Sim. E qual que é o tratamento? O tratamento é que isso vai ser controlado, tá? E aí o indivíduo, ele vai passar pelo psiquiatra, pelo neurologista, tá? Vai ser feita uma bateria de exames, ele vai passar pela polissonografia, tá? E aí vai ser identificado qual é a quantidade, tá? E vai ser feita uma administração medicamentosa e um acompanhamento com esse indivíduo. Tá? Para quê? Vai ser ministrado para ele uma substância que vai substituir o efeito tá, daquele neuropeptídeo que falta, que é a hipocretina. Aí, sendo assim, ele vai ter uma vida um pouco mais saudável, né? Um pouco mais saudável. Melhora tudo, né? Vai melhorar tudo, tá? Porque ele vai ser ali administrado, vai ter horário que vai ser administrado, tudo bem? E esse indivíduo vai ter esse horário que ele vai ser administrado e junto a essa intervenção medicamentosa será feito o acompanhamento terapêutico também. Então, gente, não fiquem tristes aí, porque tem gente que, nossa, e agora meu amigo vai ficar assim desse jeito? Não. Não há cura, como o doutor acabou de falar, mas há tratamento, é isso que deixa a gente feliz, né? Assim como o diabetes não tem cura, mas tem tratamento, seguir uma dieta, enfim. Vamos aproveitar agora e falar dos nossos apoiadores. Pensou também em cílios, micropigmentação, design de sobrancelhas, extensão de cílios e tem curso também, tá certo? Então, gente, a gente está aqui no quiosque maravilhoso, é o quiosque 7, que é um local agradável para curtir com os amigos, com seu amor, com sua família, drinks maravilhosos. Vem para o Bar 7, fica aqui na Viação Litoral Paulista. Eu, se fosse você, não perderia. Então, gente, pensou em quiosque, você já sabe, quiosque Bar 7, que fica aqui na Viação Litoral Paulista, tem um suco maravilhoso, né, Marcos? Pode provar, tá gostoso? Sim. Ele vai provar e vai falar para você. Maravilhoso, realmente, um lugar extremamente agradável, como vocês estão vendo, familiar, um ambiente extremamente agradável, e a gente recomenda, sim, a todos, vem para cá, Bar 7, aqui na Praia Grande. Vem você também para cá. Então, continuando aqui a nossa entrevista, tá? Existe reeducação de sono através das técnicas terapêuticas? Conta um pouco pra gente. Sim, e essa é a minha área de especialidade. Eu trabalho com muitas pessoas com distúrbio do sono. Sim, a terapia, ela é ótima, tá? É a reeducação cerebral, na verdade, tá? Existe essa possibilidade, tá? Através das técnicas terapêuticas. Então, eu vou falar um pouquinho disso, tá? Para vocês entenderem o que acontece na técnica terapêutica. O nosso cérebro, ele vibra em 4 vibrações, tá? 4 vibrações: beta, alfa, teta e delta. As 2 primeiras vibrações, beta e alfa, são as vibrações, tá? Em que nós estamos nesse estado de vigília, tá? E de atividades, e como a gente nos mantém, um estado cerebral que nos mantém aptos a executar as atividades do dia a dia, tudo bem? Quando nós entramos num processo terapêutico, essas vibrações cerebrais fazemos com que o indivíduo ele venha diminuir as suas vibrações cerebrais, tá? Lá para baixo, tá? Então começa lá em 35, 32 Hz, e a gente vai diminuir isso para 8 ou 4 Hz, que é a vibração cerebral que vibra a vibração do cérebro de uma criança, tá? Que é o teta e o delta, ele flutua nessa vibração, tá? Então, nesse estado mental, é o estado de imaginação e é o estado de criatividade. É o estado que realmente nós entramos num processo de aprendizagem, tá? É quando é silenciado e tirado todo o lixo mental da nossa mente, e aí você pode trazer verdadeiramente um conteúdo que vai ser absorvido pela mente, e agora esse indivíduo vai integrar nele como um programa,
tá? Que vai ficar no seu inconsciente e, literalmente, esse indivíduo agora vai regular o seu ciclo circadiano através daquele novo conteúdo que está sendo inserido. Para isso, é necessário, através das atividades terapêuticas, trazer o indivíduo para esse relaxamento profundo, tá? Diminuir a atividade cerebral e a gente vai introduzir essas novas informações, tá? Basicamente, esse é o princípio de funcionamento da terapia que vai estar contribuindo aí para que o indivíduo venha passar por essa reeducação do sono. Então o cérebro responde às técnicas terapêuticas, né? Sim, totalmente, tá? Como eu falei, tudo é baseado, tá, nessas 4 vibrações cerebrais, tá? Então o indivíduo está ali naquele estado de atenção e no estado de vigília. E nesse estado, tá, estão chegando cerca de 4 bilhões de bits de informações, tá, para o indivíduo. E daí o cérebro é seletivo, tá? E o cérebro ele vai selecionar, o tempo inteiro o cérebro foi fazendo isso, tá? Selecionando, tá, como um radar, ligado a tempo, espaço e etc. Então isso muitas vezes entope de informações o nosso cérebro e impede, tá, que as informações para que esse indivíduo entre nesse novo ciclo circadiano possa chegar até ele. Então a terapia faz isso, ela vai reeducar literalmente, tá, o cérebro do indivíduo. E aí a gente vai dar alguns exemplos, daqui a pouco, quando for fazendo as perguntas, a gente vai dando alguns exemplos de como é feito essa reeducação cerebral. Então a gente aproveita e pergunta, como é que é feita a reeducação cerebral? Tá. A educação cerebral, ela é feita assim, o nosso cérebro, ele aprende, tá, sempre por tentativa, tá? Tentativa e erro, é um ciclo, tá? Nosso cérebro aprende... É não desistir, né? Nosso cérebro aprende por tentativa e erro. Então vou dar um exemplo aqui, bem simples. Quando você está aprendendo a dirigir, está acontecendo uma coisa, o teu corpo está ensinando o teu cérebro, tá? No começo, quando você vai aprender a dirigir, você está com atenção total em tudo que está acontecendo, tá? O teu cérebro, nesse momento, está vibrando em beta, tá? Que é o estado de atenção máxima. À medida que as informações vão passando, os movimentos que você faz no teu corpo, tá? Essas informações, elas vão para o teu cérebro. Na tua memória, isso vai sendo armazenado no teu inconsciente. Ao mesmo tempo, uma nova rede neuronal vai se formando, através de tentativas, tá? Através da repetição, tá? E quando essas informações são absorvidas, tá, pelo nosso sistema neurológico, é mandado para o nosso cérebro. O nosso cérebro vai pegar essas informações, vai mandar para o nosso inconsciente. Formou-se aí 2 coisas, formou-se uma memória e uma rede neuronal. É assim que o nosso cérebro aprende, por tentativas e repetições, tudo bem? O nome chama-se estímulo e resposta. Essas informações ficarão lá no nosso inconsciente, um programa foi feito. E toda vez agora que se ativar aquele programa, haverá um gatilho, ou seja, você entrar no carro, o que vai acontecer? Vai ativar o gatilho, e aquilo que o teu cérebro aprendeu, tá, pelas repetições do teu corpo, estarão armazenados no teu inconsciente. Ou seja, o programa dirigir foi instalado em você. Esse é o princípio, tá, da terapia, da reeducação do cérebro, que eu passei aqui para vocês terem uma noção de como é levado assim para tudo, inclusive para a reeducação do sono também. Então, doutor Marcos, quer dizer que quando você pensa em aprender alguma coisa, não desista logo de imediato se seu cérebro não pegou, porque tem gente que pega rápido, né? Sim. E tem pessoas que levam um tempo. Então, insistir aí que encontra o sucesso, né? Sim. Vai repetir, né? São as repetições que você consegue. Porque tem gente que não tem paciência. Eu não aprendi, acabou, não leva o jeito. Não é bem isso, né? Sim, sim. Tá? E tudo essa reeducação cerebral, tá? Então, o brasileiro, ele se tornou muito imediatista, tá, né? Pragmáticos. Nós queremos apertar o botão e queremos que a coisa funcione. Então, quando você faz testes, até hoje, testes de inteligência, pessoas de uns 60, 70 anos têm a memória muito melhor do que a de um jovem de hoje de 30 anos. Por quê? Porque existe algo chamado paciência, tá? Então, leva isso, tá? As gerações que estão aí, você quer estudar, você quer aprender, paciência, tentativa e repetição. Vai ser assim, porque é algo físico, tá?
Quando você vai fazer uma repetição, seja um instrumento musical, seja qualquer coisa que você vai aprender, literalmente uma nova rede neuronal, algo físico. Nossos neurônios, eles vão fazer assim, tá? Quando aquela informação chegar até ele vai esticar, ele vai criar dendritos, que são literalmente perninhas desse neurônio, vai encontrar com outras onde ele vai estar absorvendo aquela informação. Tá bom? Para ficar no automático. Para ficar no automático, lá no inconsciente, do lado no físico, tem que gerar uma nova rede neuronal. E isso, pelo fator de ser físico, então essa rede neuronal, ela demora entre 21 a 30 dias para se formar. Ah, tá. E uma outra pergunta, falando aí na questão da reeducação do cérebro. Sim. Então, por exemplo, vai aprender um instrumento. É necessário que esteja alimentado também, né? Sim. Principalmente... Tem um amigo meu que fala, Cris, eu consigo pegar assim no violão quando eu gosto de comer amendoim, faz parte. Né? Ele acha que isso faz bem para ele. Então, aprender alguma coisa, você não está bem alimentado, não vai funcionar, né? Sim. Não vai raciocinar direito. Não, até porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tá? Isso, falam isso. Tá? O nosso intestino, ele é o nosso segundo então, cérebro. É verdade, não é mito. É verdade, não é mito, é verdade, comprovadamente científico, tá? E ele tem, depois do cérebro, ele é nossa parte do corpo que tem maior quantidade de neurônios, tá? De neurotransmissores, tá? Que estão associados ao prazer e ao bem-estar. Por isso que está totalmente associado, tá? A doenças também, tá? Relacionadas à obesidade, tá? Por quê? Entendi. Porque quando você ingere determinada alimentação que tem muita quantidade de triptofano, tá? Que é uma substância que ela vai gerar serotonina, tá? Ela vai gerar serotonina e outros hormônios relacionados ao prazer e ao bem-estar. Então isso vai ser secretado na corrente sanguínea. Então o indivíduo muitas vezes ele vai se alimentar muitas vezes, tá? E aquilo ali está diminuindo a ansiedade dele por isso, porque à medida que ele vai alimentando, o chocolate também causa muito isso, tá? Essa secreção na corrente sanguínea de serotonina, tá? Então, por isso que vicia. Então, esse indivíduo, ele estar bem alimentado, fará parte para que ele possa ter essa disposição, porque ele vai estar secretando na corrente sanguínea dele a serotonina, que é uma das substâncias relacionadas ao prazer e ao bem-estar. E sem sentir o prazer e o bem-estar, ninguém consegue aprender nada. Tá vendo? Aí fica a dica. Então, nada de começar a aprender as coisas. Primeiro, com a impaciência, não vai dar certo, porque vai ter que ter repetições e sem alimento, tá certo, gente? Fica a dica. Mudando de assunto, vamos falar agora da hipnose. Conta pra gente um pouco o que é hipnose. A hipnose, como a gente falou aqui, tá? No início, quando eu falei sobre a terapia, eu sou hipnoterapeuta, e ela funciona à base, tá, de você conseguir induzir, através das técnicas terapêuticas, o cérebro a baixar a sua frequência. Tá? Hipnose também ela é cercada de muitos mitos, né? O indivíduo apaga e não está vendo nada, e etc. Não é nada disso. Tá? Nós temos algo chamado fator crítico. Tá? A nossa mente, ela é extremamente particionada. Como é que é isso? Nós temos partes da nossa mente que são responsáveis, tá, por determinadas funções que nós exercitamos, tá? Como o ego. O nosso ego, ele é o responsável pela nossa individuação, e ele que nos leva, tá, a exercitar e exercer as várias funções, e ele está o tempo inteiro filtrando as informações que chegam até nós. Tá? O que é certo, o que não é, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, segundo a razão em nós. Tudo bem? Então, existe a hipnose para tratar alguma doença? Sim, que é o caso que nós né, utilizamos a hipnoterapia para isso. Tá? Quando você consegue diminuir essa frequência cerebral, você deixa o corpo livre, porque existe essa capacidade intrínseca ao corpo de se curar automaticamente. A hipnose, basicamente, ela é isso, tá? Ela silencia todos os ruídos mentais, tá? Ela faz com que todas as atividades negativas que estão acontecendo,
que estão liberando substâncias como cortisol e outras substâncias estressantes na corrente sanguínea, elas baixem. E aí, quando você faz isso, o corpo fica livre para se curar e se reequilibrar. Nossa, mas tem gente que usa isso para hipnotizar pessoas, né? Isso já é uma parte negativa da hipnose, né? Não, a hipnose, ela tem... Como no circo, aquelas brincadeiras. Sim, ali novelas. ali chama-se hipnose de palco, tá? Ah, sim. A hipnose, ela tem essas duas vertentes, vocês costumam ver, né, tal, na TV, em shows, né, como tinha antigamente e tal, a gente via nos dias de domingo. Então tem esse hipnólogo, que a gente chama de hipnólogo de palco. Ah, entendi. Tá? Hipnose de palco, onde o indivíduo ele vai brincar ali. Os e tal. mágicos, né? Isso, eles vão usar esse tipo de hipnose, tá? O princípio é o mesmo, tá? Só que a hipnose clínica é isso, tá? Ela serve para que o nosso cérebro, para que as nossas funções cerebrais, para que o nosso metabolismo, ele possa ser atenuado, para que muitas, como é que eu posso dizer, muitas atividades nocivas para o próprio corpo, elas sejam interrompidas através da hipnose. E quando ela é interrompida, e é através da hipnose, você pode vir trazer uma nova reprogramação no nível mental e no nível hormonal. Por exemplo, tem gente que tem medo de ir ao dentista. Existe essa possibilidade de passar por uma hipnose e extrair um dente? Sim, existe. Tem gente que tem pavor de sentar na cadeira do dentista, né? Sim. Eu tenho um amigo, e ele é o diretor do Hospital das Clínicas, até mando um abraço para ele, o Azael. Azael, a esposa dele, ela também é psicanalista também, a Érica Pedrosa, um abraço para vocês. E ele sempre conta essa história do Fábio Puentes. Fábio Puentes, vocês vão lembrar, ele aparecia muito no programa do Gugu, no Domingo Legal, e ele fazia hipnose, muita gente ficou grudada na televisão com a hipnose que ele fez lá, e depois ele voltou várias vezes. Fábio Puentes, ele foi um dos grandes expositores da hipnose. E o que muitos não sabem é que o Fábio Puentes, ele por muito tempo atuou, tá? E atua até hoje na área clínica, no Hospital das Clínicas. Por quê? Porque tem pessoas que são resistentes à anestesia. Nossa, é verdade. E era necessário fazer cirurgia nessas pessoas, tá? E o Fábio Puentes ia lá, colocava elas no estado de relaxamento profundo, com a hipnose, tá? E a pessoa passava pela cirurgia e não sentia nada. Então a hipnose nada mais é do que um relaxamento mesmo, né? Não é nada mais do que isso, um relaxamento mental. E aí sim, um leque, tá, de possibilidades está aí para você tratar obesidade, para você tratar dislexia, tá? Medo, né? Medo, fobia, traumas. E existe essa possibilidade de você fazer uma hipnose e a pessoa voltar na sua infância? Sim, totalmente. Eu trabalho, na maioria das vezes, fazendo isso. Aí cura traumas. Sim, cura traumas dessa forma. Eu sou psicanalista, né, freudiano e junguiano, então nós trabalhamos muito, tá, com essa linha de tratar os traumas da infância que houveram, e que esses traumas da infância, eles atrapalham, tá, o dia a dia e várias áreas da vida do indivíduo, até mesmo na vida adulta. Então a gente coloca o indivíduo, sim, tá, no estado de hipnose, faz a regressão até ali a infância, tá, onde houve um momento do trauma ali, a gente faz o que? A dessensibilização, a ressignificação e a reprogramação. Não existe apagar o trauma, não é isso, tá? Você volta com o indivíduo, agora na idade adulta que você está. E hoje, o que para você naquela época foi um trauma, como uma exposição, tem criança que ela tem medo, né, do escuro. Hoje a pessoa tem claustrofobia, não entra em elevador e etc. Isso atrapalha muito, avião e etc. Porque ela ficou, quando era criança, algum irmão brincando alguma coisa, trancou ela num quarto. Nossa. Então, essa interpretação que aquela criança tem, isso pode ter acontecido com 5, 6 anos de idade. Só que o que acontece é isso, vocês vão entender qual que é o princípio da hipnose. Quando essa pessoa ela entra hoje com idade adulta, aconteceu esse episódio traumático com 5 ou 6 anos. Hoje com 40, 50 anos, ela entra dentro de algum lugar e a porta se fecha. É acionada aquela memória e naquele momento aquela criança emerge. Tá? Não é mais, ali não está mais aquele adulto.
Nossa, tá? Literalmente aquela criança. verdade. Então a hipnose faz isso, tá? A hipnose, ela faz agora o caminho contrário, leva o adulto de volta naquele momento. Sim. Então, com a mentalidade hoje de adulto que você tem, você vai ver que a porta estava apenas fechada, que o tempo passou, que ficou tudo bem, que nada aconteceu, tá? Você acolhe a tua criança ferida interior, tá? O princípio é esse, tá? Consegue curar o trauma? Sim, e cura o trauma totalmente, tá? Esse tipo de trauma, existem outros traumas, medos e fobias, a gente que tem medo de aranha e etc, porque alguém assustou até com algum bichinho. Fogos, eu tenho medo de fogos. Nossa, doutor, não posso ver fogos, eu saio correndo. Para mim, a proteção está debaixo de alguma coisa, para mim, estou feliz. Entendi. Mas ficar assim, ao ar livre, para mim, já me incomoda. Porque eu passei por um momento desse, né? Soltaram um foguete perto de mim e acabou caindo sobre mim, e aí fiquei com trauma. Hoje não sou mais criança, mas para mim, como você disse, se você volta a ser criança naquele momento ali, você sai correndo para falar, nossa, você cresci, não importa. Sim. Ficou aquilo grudado na pessoa, porque não resolveu essa questão do trauma. Isso aí. Então, com essa técnica da hipnose, a possibilidade de resolver essa questão, né? Sim, tá? Eu posso te garantir 99% de certeza, tá? Diante de todos os casos, né, que são científicos, de pessoas que eu tratei, tá? Eu posso te falar com 99% de certeza que a regressão ao trauma vai curar, sim. Nossa, e tem contraindicação da hipnose terapêutica? Não. Clínica? Não tem. A hipnose clínica terapêutica, ela não é invasiva, tá? Não é invasiva, não existe nenhum tipo de contraindicação. Porque as pessoas falam muito, né? Tem gente que fala, vou fazer hipnose, aí vai voltar a ser criança, quando eu sair de lá eu saio como uma criança. Não existe. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade, tá? E como eu falei, o indivíduo que está passando pelo processo, ele está acompanhando, tá? Assim, é uma retrospectiva que é feita e você está sendo acompanhado pelo terapeuta o tempo inteiro no processo. Os dois estão participando do processo, tá? Então, o diferencial da hipnoterapia é isso, tá? O terapeuta, ele só vai pegar na tua mão, tudo bem? Vai te dar a instrução. E o resto, quem vai fazer é você. É igual andar de bicicleta. Ele vai lhe indicando o que você deve fazer e aos poucos você vai fazendo. Ele só vai te levar, através das técnicas que ele tem, ele vai eliminar ali, tá? Lembranças indesejadas do momento, porque hipnose é foco, é fechar o foco, é a máxima atenção, nada além disso. Entendi. Tá? E ele vai te conduzir até ali, e o resto é você que vai fazer, você tem que constatar, tá? Você vai ser levado lá e você vai constatar, tá vendo, o tempo passou, tá? Não há mais perigo nenhum. E você tem que se conscientizar, né? Isso, você vai se constatar, tá? É sempre assim, nada está sendo introjetado em você aleatoriamente ou contra a sua vontade. Não. Você tem que entender. Isso aí, você tem compreender. Você tem que constatar que aquilo ali você tem que constatar aquela nova verdade. Aí o que vai acontecer? Você vai olhar por uma nova perspectiva. E de repente você cura aí seu trauma, que tem anos e anos que você não curou. Então, gente, ficou a dica aí, a possibilidade de curar trauma através da hipnose. E os benefícios, né? Tratar trauma já é um dos benefícios. E como o doutor disse, não tem nada para prejudicar, que não introduz nada em você, não vai fazer nada, não vai aplicar injeção, nada, né? Não. Você só vai seguir as técnicas, sim, né? É apenas você vai sentar, tá, no divã ou relaxar numa maca e você vai fechar o teu foco, tá, e relaxar profundamente e você vai comunicar o que você quer tratar, como foi falado aqui. Eu quero tratar o medo de fogos, aconteceu comigo, de um foguete ter caído sobre mim quando era criança, então é isso que vai ser tratado. Então você vai deitar, o procedimento vai começar, tá? Vai contar a história, né? Isso, procedimento, você vai contar a história e tal, como aconteceu, quantos anos você tinha, e o procedimento vai começar, e você vai ser literalmente levado de novo naquele episódio, e agora você vai ressignificar aquilo. Você mesmo vai olhar e vai ressignificar. E você vai constatar que você não corre mais perigo nenhum, que os fogos não traz perigo nenhum para você. Você constata isso. Quando você constata isso, então você
automaticamente você já se curou daquele trauma. Então, doutor Marcos, estamos chegando ao fim da nossa entrevista maravilhosa, com essa vista linda do mar aqui pra gente, aqui no quiosque 7, aqui na Aviação, né, aqui no Litoral Paulista. Mas fica aí, antes de terminarmos essa entrevista maravilhosa, uma perguntinha que os telespectadores querem saber. Qual a diferença do narcisista para o psicopata? Conta pra gente. A diferença entre o narcisista e o psicopata é que o narcisista ele tem traços de sadismo. Os dois são extremamente articulados, porém, o narcisista ele sente prazer em infligir algum tipo de dano ou sofrimento, tá? Através das ações que ele está praticando. E o psicopata não. O psicopata ele não vai sentir nada. Ele só quer almejar aquele fim, tá? O objetivo, o propósito que ele traçou. E ele não vai medir consequências, tá? Ele vai passar por cima de tudo e de todos sem sentir nada. Essa é a diferença entre os dois. O narcisista não. O narcisista, além de alcançar também, tá? Os fins aí justificam os meios. Além de ele praticar todo tipo de atrocidade, o narcisista ainda sente prazer no dano que ele está infligindo, naqueles que estão ao redor e na vítima que está ali, sobre o poder dele ali, da manipulação dele. Então a solução é tentar tirá-la, né? As pessoas que isso aí, as pessoas, amigos, familiares que perceberem esse tipo de comportamento, que a pessoa tirou a outra pessoa do convívio familiar, tá? E tá tendo esse tipo de comportamento, então fica aí a dica, procura se aproximar e buscar, tá? Todos os meios que puder para estar se aproximando. Essa é a dica que fica, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, todo cuidado é pouco. Exatamente, então com as redes sociais de relacionamento aí à distância, relacionamento online, sites de relacionamento, se bem que tem um lado positivo disso aí, também não vamos, né? Não, gente, vamos generalizar. Vamos generalizar só ter o cuidado. Indivíduo, seja homem ou mulher, se conheceu pela rede social, o que é o básico para deixar todo mundo tranquilo? Vai lá, conhece a família de um, outro vai lá, conhece a família do outro, tá? E aí as relações sociais conversa. Isso, e aí vai ficar tudo bem e vai desenvolver a relação, vai ficar ótimo. Entendeu, gente? Não vamos generalizar, mas que existe aí essa situação, tá tendo muitos casos aí, fica aí o alerta que o Dr. Marcos passou para você, tá certo? Então, gente, chegou o finalzinho aí do nosso podcast de verão, Você no Perfil. A gente teve hoje a ilustre presença aqui do nosso querido amigo Dr. Marcos, que falou muito bem sobre os assuntos abordados aqui no nosso podcast. Dr. Marcos, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer Volte foi meu. mais vezes, tá certo? Sim. E fica aí o contato aí do Dr. Marcos, ele vai acabar passando para você aí, se estiver passando por algum momento, algum problema, você vai lá e entra em contato com ele. Sim, agradeço a todos, foi ótimo, maravilhoso estar aqui nessa tarde, poder estar trazendo esses assuntos estão em pauta. E fica aí o contato, tá? Para quem precisar da terapia, tem algum caso, narcolepsia, algum distúrbio do sono ou algum outro distúrbio mental, emocional, tudo bem? E a gente trata a parte espiritual também, tá? Instituto Áudio Pluricultural Fiat Lux, o telefone é 996, é o 13, tá? 996-427957. Gratidão a todos, tá? E muito obrigado. Tá certo, mais vezes você está convidado para vir mais vezes para abordar mais assuntos ainda. E a gente fica por aqui com Você no Perfil de Verão. Beijo grande, a gente se encontra aí no próximo Você no Perfil. Tchau, tchau.